Eu quebrei tentando fazer um negócio dar certo e faz parte do aprendizado. Eu achei que o que eu estava fazendo era certo, empreendendo. Eu achei que se eu fizesse tudo do jeito que tinha que ser feito, ia dar certo. Mas infelizmente não deu certo. Eu montei uma empresa de aluguel por temporada, simplesmente mergulhei sem números, eu mergulhei sem nenhum tipo de informação. E a única coisa que me restou, tô todo quebrado, tô endividado, tô devendo mais de 50, 60 mil reais. Vendi o meu carro, a única coisa que me restou foi um segundo carro, que era esse carro aqui, que eu vou mostrar para você. E qual que é a lição de tudo isso que eu aprendo? Qual a lição de tudo isso que eu tenho? Tô quase desistindo. Eu tô quase desistindo porque não é fácil. Não é fácil. As pessoas, elas pregam uma fantasia de empreender, principalmente aqui no Brasil, que eu acho muito lúdico. E assim, é maravilhoso. E eu fico tentando entender aonde foi que eu errei no meu negócio, alugar por temporada, sendo que existem várias oportunidades e tá crescendo esse mercado, tá fazendo. São coisas absurdas voltadas para esse mercado, muito positivo. Só que, infelizmente, para mim não deu certo. A alternativa que eu tenho hoje é parar e pensar se eu continuo ou não. No ano de 2025, antes do meu filho nascer, eu já saí do mercado CLT desde 2023 e eu tentei, de alguma forma, empreender. Falei para minha esposa, ela ficou grávida no ano de 2024. No primeiro ano não deu certo. Trabalhei de Uber, trabalhei entregando pizza e a minha cabeça ela não estava preparada ainda para que eu pudesse empreender. Então, não tinha o conhecimento nato para poder empreender. Então, eu tive que começar do zero. Tive várias oportunidades, mas não fez sentido para mim, me readequando dentro do mercado CLT, que não faria muito sentido para mim, então eu continuei. 2025, minha esposa ficou grávida, meu filho nasceu. Desde então eu venho tentando. Eu falei, bom, vou abrir a locação por temporada. Vou abrir a locação por temporada. E eu sou um cara assim que eu gosto de me arriscar. Eu gosto de meter a cara mesmo, fazer o negócio acontecer. Só que, infelizmente, quebrei. Aí fica a pergunta clara: aonde foi que eu errei? Errei nos números? Errei nos cálculos? Errei no lugar? Não sei absolutamente nada. Eu sou formado como técnico de segurança do trabalho, uma empresa também de medicina ocupacional. Tentei treinamento, higiene ocupacional, nada. Tentei algo voltado para a área de finanças, também nada. Só que eu tenho um único problema, e às vezes você também pode estar passando por isso. Eu tenho um TDAH, cara. Eu tenho um TDAH. Nada que eu ponho a mão prospera. Não sei se para você também é assim. Nada que eu ponho a mão, ela vinga. Eu começo 3 dias, 4, 5 dias, vou numa empolgação, num gás, mas eu não tenho aquela famosa persistência. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi criar um vídeo, documentar esse histórico de novas ideias. E se faz sentido para você, segue aqui, se inscreve no canal. Eu vou contar um pouco da história, de como tudo começou, como tudo foi. Eu ainda tenho esse projeto do Airbnb, Casa por Temporada, e é como se fosse sublocação, eu subloco espaço, e nessa de sublocação eu tentei juntar alguns. Tem um contrato, são contratos que eu subloco com o proprietário, e aí algum valor, vou falar para vocês o valor, 5 mil reais. Então, o meu primeiro ano foi de 5 mil. Meu primeiro mês foi de 5 mil. Quando eu vi que no primeiro mês deu retorno, eu falei, cara, é isso. Me deu um faturamento de 9 mil reais. Eu falei, pronto, é isso. Tô milionário. Empreendi, acertei a veia, deu certo. Só que, cara, o negócio deu muito certo. Eu falei, chamei minha esposa, eu falei, olha, é isso. A gente vai pegar mais unidades. Vai pegar mais unidades. E se a gente tiver um faturamento, dependendo da quantidade que a gente tiver e do valor que eu tinha investido, a gente vai faturar muito bem, a gente vai conseguir ver muito bem com muito pouco tempo de trabalho, porque no aluguel de temporada é por gestão, você tem que gerenciar isso. Você pode gerenciar com ferramentas autônomas, então inteligência artificial, gerenciamento de preço. Eu falei, cara, é isso. E aí fui. Nessa que eu fui desenvolvendo. Primeiro mês, faturamento 9 mil. Opa, paguei o aluguel, paguei todos os custos, me sobrou ali no bolso 3 mil. Falei, é isso, vamos pegar mais unidade. Tirei o dinheiro que eu tinha de reserva de emergência e peguei a segunda unidade. Só que o meu maior erro, eu vou te explicar e eu quero que você entenda isso, porque às vezes você deve estar passando por isso. Meu maior erro foi eu ter tentado foi eu não ter enxergado os números. Então, eu fui totalmente no escuro. Às vezes você tem pessoas que vai te ajudar a você andar pro degrau de cima.
mas às vezes vai ter pessoas que não vai querer que você suba pro degrau de cima. Ela simplesmente não vai fazer você chegar até lá. E eu tive essa percepção porque essa indicação de Airbnb e Booking foi mais ou menos isso. Eu fui até lá, eu conheci pessoas que faziam isso, então pedi algumas dicas, pedi algumas informações, e algumas pessoas elas me negaram, elas não quiseram passar algumas informações. Até aí tudo bem. Então eu tive que ir com a cara e com a coragem. E aí é isso que eu quero que você entenda. Quando eu tive o meu primeiro faturamento de quase 9 mil reais, que foram os 9 mil reais, eu falei, pronto, estouramos no norte. Chamei a minha esposa, vamos pra cima, vamos pegar mais apartamento. Então pegamos o segundo, pegamos o terceiro, pegamos o quarto. Só que aí tem uma coisa que ninguém te conta. Quando você pega maior quantidade de apartamentos, você precisa ter um caixa. O que eu fiz? Eu me arrisquei por completo. Eu peguei a quantidade de flats ou quarto, fui pegar a maior quantidade de quartos e não tinha capital. Eu peguei o meu investimento, toda a renda emergencial que eu tinha e apliquei. Eu fiz uma aposta única. E tem um ditado que diz que você não pode colocar todos os ovos naquele local, naquela galinha de ouro, não pode apostar. Eu nem sei como é que é o ditado. E aí eu tomei uma bomba, cara, porque o que acontece? Eu acreditei, queria dar certo, os meses se passaram e eu simplesmente, a conta não fechava. O terceiro, quarto, quinto mês, eles se atropelaram. Se atropelaram. O primeiro apartamento que dava negócio não deu faturamento, não deu mais o faturamento que desejava, só se pagava. O segundo apartamento estava começando a engrenar, não se pagava também, deixava ali uma média de 3,5 a 4 mil reais, e assim foi sucessivamente. E faz aproximadamente de 4 a 5, vai fazer um ano. E quando eu olhei o prejuízo, porque isso é prejuízo, eu chorei, eu sentei e chorei. Então, cuidado com que as pessoas elas falam. Empreender não é muito bem do jeito que não é bem do jeito que estão dizendo por aí. Então a única coisa que me restou, meu capital foi embora, todo o meu investimento que eu tinha foi embora. Eu tenho outras coisas que eu faço como fonte de renda, então não necessariamente eu tô dependendo totalmente desse negócio, desse modelo de negócio que é os apartamentos por aluguel de temporada. E aí eu tenho duas opções: ou eu paro ou eu continuo. Pelo tamanho do prejuízo que eu tomei, para eu poder me recuperar, para eu poder tomar esse fôlego, é difícil. E sinceramente, cara, eu não sei se eu tenho pico para isso não, cara. Tem surgido várias oportunidades de negócio, tem surgido outros modelos de negócio, mas eu tô sem gás, eu tô sem ânimo, eu tô sem força. O prejuízo é absurdo. Além de eu ter tomado prejuízo, que foi o prejuízo financeiro, eu posso dizer que eu posso ter perdido aí uma média de 50 mil reais, mais ou menos. A gente tá falando de um valor de 50 mil, fora os outros investimentos, compra de enxoval e etc, assim sucessivamente. Esse valor, assim, para eu poder juntar hoje esse valor vai ser um pouco mais complicado. Então eu tenho duas opções: ou eu paro ou eu continuo. Ou eu continuo trabalhando, focado em tentar reaver o caixa, ou eu trabalho, paro tudo e volto para o mercado de CLT. E na boa, não é isso que eu quero. Hoje eu tenho liberdade, um pouco mais suprimida, um pouco mais difícil, mas eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade hoje de tomar o café com meu filho, com a minha esposa sentado na mesa. Hoje eu tenho a liberdade de almoçar, hoje eu tenho a liberdade de sair num parque com meu filho e me desculpa, isso não tem preço que pague para ninguém. Então, a liberdade que eu tenho, não consigo voltar atrás. Por mais que eu fale que eu tô desistindo, eu quero desistir, mas eu ainda vou achar um caminho, vou achar uma nova oportunidade para poder ter pelo menos para sobreviver, né? Para sobreviver. Eu não quero ficar milionário, eu não quero ficar milionário, eu quero ter condições de poder sair, e eu tenho certeza que você também tem. Se inscreva no meu canal aqui, assine o sininho de notificações e eu vou documentar aqui o passo a passo como que eu vou fazer para poder me erguer. Se faz sentido esse assunto para você, se faz sentido e às vezes você também tá querendo sair do mercado CLT, não cometa esses erros que eu cometi. Eu acabei pegando todo o meu reserva financeira e eu acabei investindo em uma coisa que eu não tinha muitos números, eu não tinha muito sucesso. Eu baseei pelo meu primeiro resultado do primeiro mês, e aí eu fui aplicando ali, tá? Se inscreva no canal, eu vou soltar mais um vídeo, vou montar alguma estratégia. Tô endividado, mas eu acredito que eu vou montar uma estratégia e eu vou conseguir sair dessa e eu vou documentar tudo isso através de vídeo, beleza? Se inscreve no meu canal aí, assine as notificações e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, obrigado por ter ficado até aqui.